Polícia Federal quer ouvir ex-chefe da Receita Federal citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas gravações da investigação sobre a BIM paralela. E você vai ver também. O ministro de Portos e Aeroportos confirma que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será parcialmente reaberto em outubro e estará em pleno funcionamento até dezembro. Disseminação da febre Oropouche pelo país. Ministério da Saúde emite alerta sobre o risco para gestantes. Doença pode ser passada da mãe para o feto. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o risco para gestantes com a disseminação da febre Oropouche pelo país. Pois é que os pesquisadores descobriram que a doença, que tem transmissão parecida com a da dengue, pode ser passada da mãe para o feto. O alerta do Ministério da Saúde acontece após o Instituto Evandro Chagas identificar a presença de anticorpos contra o vírus em 4 bebês nascidos com microcefalia, além de material genético da Oropouche em um caso de morte fetal com 30 semanas de gestação. É necessário um número maior de gestantes em segmento, identificar realmente se existe uma associação estatisticamente significante entre a infecção por Oropouche e a microcefalia. Então é necessário ter mais dados consolidados, comparativos. Grávida de 6 meses, Maíra ficou preocupada com o alerta. Não conhecia essa doença agora, mas tomava cuidado antes com a dengue e vou tomar agora com essa febre oropústica. A febre Oropouche é transmitida por meio da picada do mosquito pólvora e tem sintomas parecidos com outras arboviroses, como dor de cabeça, dor no corpo, tontura, náusea e diarreia. Para a prevenção, as recomendações são evitar áreas onde há muitos insetos, usar telas de malha fina em portas e janelas, usar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplicar repelente nas áreas expostas. Neste ano, já são mais de 7 mil casos da doença no Brasil, contra 835 ao longo do ano passado, um aumento de quase 750%. Anteriormente, o registro de casos da febre Oropouche estava concentrado majoritariamente na região norte do país, mas se espalhou com a circulação de pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dos 63 casos confirmados, 18 pacientes não foram infectados aqui. Ela é mais leve, existe relatos bastante raros de óbitos por Oropouche. Geralmente é uma doença autolimitada, menos severa do que dengue, do que chikungunya. Existe essa necessidade de maior proteção, principalmente para esse público de gestante. O tratamento que é feito com sintomáticos, o controle da febre e controle dos sintomas. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Ubiratã Antônio da Cunha, presidente afastado da empresa de transporte público UpBus. A companhia é investigada por ligação com o PCC. O suspeito foi um dos alvos da operação Fim da Linha, deflagrada em abril. Ubiratã é réu por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público e a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte investigam o sumiço de 2 obras de arte milionárias. As peças ficavam em um imóvel em processo de tombamento. Esta obra de Alberto da Veiga Guinhar decorava a sala de estar de um casarão da década de 1960 na zona sul da capital mineira. A pintura está avaliada em cerca de 15 milhões de reais. Do lado de fora, na mesma parede, ficava esta outra obra, do escultor austríaco Franz Weissmann, também muito valiosa. O imóvel pertencia a um médico que já morreu. A responsabilidade do patrimônio é da família. Mais recentemente, o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre o sumiço das obras. Segundo a Prefeitura, as obras de arte não poderiam ter sido retiradas do casarão porque a construção tem 2 pedidos de tombamento abertos no patrimônio municipal, um de 2007 e outro de 2013. As peças fazem parte da arquitetura do imóvel e, pelas regras, tudo no local deve ser preservado. Houve uma ação fiscal no imóvel e, nessa ocasião, foi constatado obras irregulares, descaracterizantes, e foi constatado também
a ausência dos painéis artísticos. Vizinhos do imóvel estão surpresos com a reforma irregular e o desaparecimento das obras de arte. Eu trabalho aqui ao lado, né, então dá pra gente poder acompanhar um pouco a obra, mas a gente não sabe, tipo assim, no momento como que foi. Nunca ouvi falar nada parecido da minha vida. Num lugar movimentado desse, certo? Ninguém viu. Em novembro do ano passado, a escultura de Franz Weissmann foi disponibilizada em um leilão em São Paulo com lance inicial de R$2.200.000. Como não houve interessados, a peça foi devolvida e está sob os cuidados de uma galeria de Belo Horizonte. O responsável diz que as duas obras de arte estão guardadas, mas por segurança não pode informar o local. Em um áudio, ele afirmou que desconhece qualquer documento de tombamento do casarão. Na certidão de registro do imóveis que nós pegamos no cartório, não consta nenhuma anotação na escritura de qualquer tombamento. Não tem nenhuma documentação nesse sentido. No dossiê de tombamento, a pintura e a escultura estão marcadas como bens integrados ao imóvel. Os proprietários não se manifestaram. Aquelas obras faziam parte daquela casa. Aquela casa sem as obras não é tão importante, não é tão íntegra como ela era com as obras de arte. Foi preso o lutador de jiu-jitsu suspeito de matar um idoso de 91 anos e ferir 7 pessoas em um condomínio em Fortaleza no início do mês. Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, estava internado desde o dia do crime, quando ficou ferido ao tentar atacar um policial. Ele teve a prisão decretada após receber alta médica. A defesa de Lucas alegou insanidade mental do suspeito e pediu que ele respondesse pelo crime em liberdade. Mas o juiz considerou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública. No Recife, hoje é feriado em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Milhares de fiéis se reuniram na Basílica, que tem o nome da Santa, para pedir e agradecer. Mais de 5.000 cristais adornam o manto da estátua de Nossa Senhora do Carmo para ser conduzida pelos fiéis nas ruas de Recife. Na basílica dedicada à padroeira, milhares de católicos devotos da santa. Foram celebradas 27 missas desde a madrugada. Foram 11 dias de festa até hoje, dia 16 de julho, feriado municipal em homenagem à santa. Mais de 300 mil devotos participam desse momento de fé, intercessão e agradecimento a Nossa Senhora do Carmo. O tema dessa festa de 328 anos convida o público a refletir sobre a oração. E por aqui são muitos motivos para orar. Pela depressão da minha filha que eu vivi, minha filha quase tirou a vida e Nossa Senhora concedeu essa graça e hoje estou aqui agradecendo a Nossa Senhora. Eu quero agradecer a Nossa Senhora hoje, minha mãe curada, abençoada, está em cima da cama. Eu tenho fé em Nossa Senhora, eu vou alcançar essa graça recebida hoje. Nossa Senhora do Carmo foi declarada padroeira do Recife em 1909. A igreja, construída no século XVIII, foi elevada à condição de basílica pelo Papa Bento XV em 1917. Na festa, os católicos fortalecem os laços de amor com Deus e Nossa Senhora. Essa expressão de fé é o amor a Nossa Senhora mesmo. Saber que ela não faz o milagre, mas saber que ela intercede a Jesus pela necessidade dos seus filhos e filhas. Então, eu diria que é o amor que move as pessoas virem aqui pela sua fé, na sua devoção, colocar todo o seu sofrimento, sua dor, sua alegria, seu agradecimento aos pés de Nossa Senhora. O período de férias traz muita preocupação para quem é pai de pet. A pergunta que fica é: com quem deixar o bichinho de estimação? Mesmo com as inúmeras opções de hospedagem, é preciso estar atento aos detalhes. A Gaia está ficando cheirosa para encontrar a tutora após 15 dias de hospedagem neste hotelzinho. Nós vamos uma viagem para fora do país e não tem como levar, né? É uma judiação levar cachorro. Então, foi a primeira experiência dela, ela é novinha, tem 6 meses. E a gente precisava deixar em algum lugar, a gente conhecia aqui os donos e aí ela ficou aqui. Enquanto alguns precisam da hospedagem apenas para as férias, outros utilizam o serviço quase que diariamente. É o caso do Henrique, que traz o Jack 3 vezes por semana. A gente tem uma rotina, né? Eu trabalho presencial todos os dias e acho que é super pertinente para o cachorro também ter um momento dele de lazer, de brincadeira, né? Aqui os cachorros têm uma rotina. Eles chegam e vão para a socialização, onde os mais velhos de casa revêem os amigos e os mais novos se ambientam. E olha só a mordomia, tem até música clássica para a soneca da tarde. Também tem atividades para explorar e estimular os sentidos
e um pouco de adestramento. Quem comanda tudo isso é o Luiz Felipe, que resolveu investir no mercado pet após perceber uma lacuna do setor. Sempre precisei de hotel e creche, e aí sempre tive dificuldade de encontrar um lugar legal para deixar o meu cachorro. Fui estudar bastante na área, aproveitei a pandemia para estudar e entender e conhecer melhor. Temos aí em torno de 40 cachorros por dia aqui. O mercado pet é um setor que não para de crescer. Só no ano passado, o mercado pet mundial cresceu 7,5%, com um faturamento superior a 180 bilhões de dólares. E o Brasil representa uma fatia importante desse mercado, superior a 5%, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em um mercado tão disputado, a oferta de serviços é variada. No caso dos hotéisinhos e creches para pets, alguns cuidados precisam ser observados pelos tutores. Os primeiros cuidados, quando a gente vai escolher um lugar para deixar o pet, é ver quais os critérios que aquele lugar adota para a segurança desse pet. Então, a gente tem que ter cuidados da estrutura física e da estrutura sanitária. Então, a gente deve confiar naquele lugar que é mais criterioso, que pede carteirinha de vacinação, que pede um exame de fezes do animal para ver se ele não vai transmitir vermes para os outros coleguinhas do hotel. Então, tem que ter um médico veterinário responsável pelo estabelecimento. A cada 1 milhão de crianças, 135 são diagnosticadas com câncer no Brasil. Para ampliar o cuidado a esses pacientes, Fortaleza recebeu um grande desafio que, se for atingido, vai resultar na construção de uma nova casa de assistência para quem tão cedo enfrenta a quimioterapia. As esteiras estão aceleradas e não é para menos. Um desafio, digamos, do tamanho do mundo. Alcançar 40 mil quilômetros em 2 meses. Uma distância suficiente para dar a volta completa no planeta. Para isso, as esteiras foram espalhadas por esse shopping em Fortaleza e cada um pode andar um pouco e dar sua contribuição. Caso a missão seja cumprida, o percurso da solidariedade, como é chamado, terá como premiação a construção de uma nova unidade do Lar Amigo de Jesus, uma instituição sem fins lucrativos que dá assistência às crianças e adolescentes com câncer. E essa turma maravilhosa está aqui correndo e eu acredito que daqui aos 2 meses, dia 15 de setembro, a gente vai estar comemorando a meta de 40 mil quilômetros e a construção desse novo abrigo para essas crianças. A Karine fez questão de comparecer e se empenhar. O nosso treinador convidou todos os alunos e explicou o motivo, a razão, e cada um ficou comovido e a gente ficou aqui super empolgado para participar. Eu aproveito para dar a minha contribuição. No Brasil, são cerca de 8 mil novos casos de câncer infanto-juvenil por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Então, a cada quilômetro percorrido aqui, a esperança se renova. A Academia da Vida faz bem para o corpo, que é muito importante o exercício, mas também é o exercício da solidariedade. Olha que coisa bacana, todo mundo pode ajudar, só correr, pronto, não precisa pagar nada. Criada há 15 anos, a instituição funciona como uma moradia para pais e crianças enquanto recebem tratamento nos hospitais de Fortaleza. É o caso da Nilza, que veio de Caririaçu, no interior do estado, para tratar o tumor no rim da pequena Maísa, de 1 ano e 4 meses. A gente é bem tratada, tem merenda de manhã, aí almoço 11 horas, aí quando é 2 horas tem a merenda de novo, aí de tarde tem a janta, aí 9 horas da noite tem a merenda. E se não fosse aqui, eu não tinha onde eu ficar, porque eu moro no interior, longe, aí não tinha. A gente tem suporte, tem alimentação, transporte, medicação, tudo. Vamos correr, se exercitar, botar essas pernas para os músculos funcionar, Quanto mais corrida, melhor quanto mais corrida, melhor. É isso aí. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será parcialmente reaberto em outubro e estará em pleno funcionamento até dezembro. O anúncio foi feito hoje em uma reunião entre o governo e a concessionária do aeroporto. O terminal vai operar 50 voos diários a partir de outubro, totalizando 350 pousos por semana. Essa será a primeira etapa da reabertura do aeroporto e até dezembro o aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando
como estava sendo operado antes da enchente que ocorreu, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul. O aeroporto Salgado Filho está fechado desde o dia 3 de maio, quando as águas do Guaíba invadiram a pista e o prédio do terminal. Desde então, os voos que antes partiam e chegavam em Porto Alegre foram transferidos para a base aérea de Canoas. Mas desde ontem, o Salgado Filho voltou a realizar despachos de bagagens e check-in. Depois, os passageiros são levados de ônibus até a base aérea de Canoas, de onde os aviões decolam. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que vai ser essa quarta-feira, hein? Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, o dia começa com nevoeiro no Rio Grande do Sul. À tarde o sol aparece e aí esquenta, também no Paraná e em Santa Catarina. Só que tem previsão de chuva no litoral dos 3 estados. É uma chuva fraca e isolada. Em São Paulo, a manhã começa com as temperaturas baixas. À tarde o sol aparece e os termômetros podem chegar na casa dos 25 graus. Na quinta-feira, 26 e na sexta-feira, 25 graus novamente. No Rio de Janeiro, o dia vai ser quente, abafado, pode chover em pontos isolados, mas os termômetros registram 25 graus amanhã também. Belo Horizonte, 27 graus, dia quente, e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus amanhã. No litoral nordestino, tem previsão de chuva, como a gente acompanha aí no mapa, por causa da brisa marítima. Na região norte também não muda muita coisa, tem previsão de chuva, principalmente no Amazonas e em Roraima. Olhando toda essa área em amarelo aqui do mapa e também em laranja, isso significa que o tempo vai ser quente e seco e tem baixa umidade relativa do ar, então é importante beber bastante água. Por isso, olha, as temperaturas em Cuiabá amanhã podem chegar na casa dos 34 graus. Amanhã eu volto para dar detalhes sobre uma nova onda quente, onda de calor, que deve atingir boa parte do centro do Brasil a partir de quinta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Temos que ficar em atenção de novo. Obrigada, Igor. No Pantanal, 56% dos focos de incêndio já foram extintos, mas uma onda de calor, como disse o Igor, está prestes a chegar à região e já preocupa. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se reuniram em Corumbá com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Segundo Marina Silva, 56% dos focos de incêndio na região já foram extintos. Apesar do controle das áreas queimadas, a preocupação agora é com o clima. Já estamos com um processo de 40% dos incêndios que devem ser controlados. E temos 4% que estão em combate que ainda não estão controlados. Mas nós sabemos, a partir do final da semana, vai vir uma onda de calor, baixa de umidade, risco de novo a gente ter incêndios. Portanto, Corpo de Bombeiro, IBAMA, ICMBio, todos os parceiros vamos nos manter mobilizados. Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que entre 588 mil e 778 mil hectares foram destruídos pelo fogo na região até o dia 14 de julho. Com o apoio de 13 aeronaves e 20 embarcações, 1.321 agentes federais e estaduais trabalham no controle dos incêndios. O governo federal já liberou 237 milhões de reais para o combate às queimadas na região. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que você achou do mini Trump? Conta pra gente o que fez Trump escolher J.D. Vance para ser o candidato a vice-presidente. Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, você foi ao ponto. O J.D. Vance é uma espécie mesmo de mini Trump. Mas como o Augusto contou para a gente há pouco, nem sempre foi assim. No passado, ele criticou muito o Trump e ele é daquela região do chamado Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem, que são estados ali do Nordeste, do meio-oeste americano, que entraram em declínio, a indústria entrou em declínio, muito porque a China virou a fábrica do mundo. Ele tem um discurso muito anti-China, né, e no passado ele foi alguém que fez contraponto ao Trump. Ele não traz mais votos para o Trump, Amanda, ele não foi escolhido para ampliar os apoios. Pelo contrário, ele é alguém, como você falou, um mini Trump, e o Augusto falou do movimento MAGA, né, o Torne a América Grande novamente, ou Grandiosa novamente, que é o Make America Great Again.
ele é uma aposta do Trump no futuro. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem uma regra de que uma pessoa só pode ser presidente por 2 mandatos. E o Trump já foi presidente por 1 mandato. Então, se ele ganhar a eleição agora em 2024, em 2028 ele não pode concorrer à reeleição. E o J.D. Vance aparece ali como uma renovação, um herdeiro do trumpismo. Ele tem posições muitas vezes mais radicais. Lá nos Estados Unidos, o presidente que teve 4 mandatos foi o FDR, o Franklin Delano Roosevelt, no começo do século XX. Depois veio essa regra limitando a 2 mandatos. É por isso que o Barack Obama, que já foi presidente 2 vezes, por exemplo, não pode voltar agora, mesmo com o Trump tendo sido presidente, um mandato do Biden, não pode concorrer. É diferente da regra que a gente tem aqui no Brasil, que permite, por exemplo, um exemplo concreto é o presidente Lula. Ele já foi presidente 2 vezes, mas aí veio a Dilma, teve golpe parlamentar, Temer, Bolsonaro, ele pôde se candidatar e pode concorrer à reeleição. Então é mais uma aposta do Trump em alguém que vai poder, tanto como ele, levar o trumpismo adiante. É uma mudança ainda mais radical do Partido Republicano. O MAGA é ainda mais radical do que aquela corrente antiga, o Tea Party. Portanto, esse é o motivo que levou à escolha do J.D. Vance, que vai falar amanhã. Ele, assim que houve o atentado, ele apontou o dedo para o Biden, dizendo que o Biden, ao chamar o Trump de um fascista autocrata, deu um sinal para que ele fosse parado. É alguém mais radical, no entender de alguns, do que o próprio Trump. Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. No Rio de Janeiro, as forças de segurança do Estado realizaram hoje o 2º dia de ações de combate ao crime organizado em 10 favelas da zona oeste da capital. Até o momento, líderes do tráfico e da milícia não foram presos e a suspeita é que informações da operação foram vazadas. Nesta terça-feira, os agentes fizeram buscas em comunidades da Zona Oeste afetadas pelos confrontos entre traficantes e milicianos. Na Cidade de Deus, a polícia prendeu Jefferson Moreira Ferreira, que estava foragido desde 2020. Ele era procurado por roubo. Na Muzema, um homem foi preso e 2 menores de idade apreendidos em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Os policiais também encontraram drogas. Em Rio das Pedras e na Gardênia Azul, a polícia apreendeu peças de vestuário e outros produtos falsificados. Também na Gardênia, os agentes apertaram a fiscalização aos ferros velhos. Já em Vargem Grande, os policiais fecharam uma fábrica de lajes, que funcionava sem licença. O grande foco dessa ação integrada é a asfixia financeira dessas organizações criminosas. Se nós pretendemos um efeito duradouro dessa ação, que ele se perpetue, que as pessoas que lá vivem sejam beneficiadas, nós precisamos cortar o fluxo financeiro dessas organizações criminosas. Durante a ação, o secretário de Segurança Pública se reuniu com representantes de concessionárias responsáveis por serviços no Rio de Janeiro que são prejudicadas pelas ações das organizações criminosas. Essa ação ela tem escalabilidade. Dependendo da região, ela pode usar um efetivo maior ou menor que utilizamos nessa região. Mas ela vai ser aplicada em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive região serrana, Costa Verde, Costa Azul. A Praça Seca na Zona Oeste e o Complexo do Lins na Zona Norte devem ser as próximas regiões a receber esse tipo de operação, já que nesses locais os confrontos entre milicianos e traficantes também são frequentes. Mas não há uma data definida para a ação. Isso porque a ocupação das comunidades da Zona Oeste não tem data para acabar. A ação conta com 2.000 policiais civis e militares e um grande aparato tecnológico. Apesar da estrutura montada, nenhuma liderança foi presa até agora. O secretário de Segurança Pública se diz preocupado com um possível vazamento da operação. Nós estamos preocupados com vazamento qualificado, ou seja, um determinado alvo específico que nós tínhamos em mente prendê-lo e nós não conseguimos prendê-lo porque ele fugiu. Isso sim preocupa. Então esse vazamento qualificado é que é alvo de investigação. Em havendo, com certeza, quem vazou a punição vai ser exemplar. Ontem, o governador Cláudio Castro disse que o país não devia manter relações com países que permitem a entrada de drogas e armas no Brasil. E, infelizmente, o Brasil ainda não teve uma postura dura como tem que ter nesses países, inclusive ameaçando romper relações com quem não faça todo o acompanhamento dessas armas. Quem sofre é o povo que está aqui. Eu acho que o Itamaraty, aí sim, deveria estar... Essa crítica dura deveria estar fazendo, já que eles gostam de criticar, tinha que fazer essa crítica dura a outros países que mandam armas e drogas para cá.
O Itamaraty não respondeu aos nossos contatos. Pesquisa Quest, divulgada hoje, aponta que o candidato Mauro Tramonte lidera as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostra o pré-candidato Mauro Tramonte do Republicanos à frente com 25% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o pré-candidato do PL, Bruno Engler, que tem 12%. João Leite, do PSDB, vem em seguida com 11%, Duda Salabert, do PDT, e o atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman, do PSD, tem 9% do eleitorado. Carlos Viana, do Podemos, ficou com 8% das intenções de voto e Rogério Correia, do PT, com 7%. Gabriel Azevedo, do MDB, foi a escolha de 2% dos entrevistados. Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade, Bela Gonçalves, do PSOL, Luísa Barreto, do Novo e Paulo Brant, do PSDB, têm 1% cada. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 9% e 5% não souberam responder. O levantamento também questionou como os eleitores avaliam os governos do prefeito Fuad Noman, do PSD, de Romeu Zema, do Novo, e do presidente Lula, do PT. 31% dos entrevistados avaliaram de forma positiva o atual governo de Fuad Noman, 40% como regular e 16% como negativo. 13% não responderam ou não sabiam responder. Já a gestão do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, foi classificada como positiva por 37% dos entrevistados. 31% a classificaram como regular e 26% como negativa. 5% não responderam ou não sabiam responder. Quando questionados sobre a avaliação do governo do presidente Lula, 27% dos belo-horizontinos disseram que ela é positiva, 24% regular e 46% negativa. 3% não responderam ou não souberam responder. O levantamento entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais presencialmente em Belo Horizonte nos dias 10 a 14 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Polícia Federal quer ouvir o ex-chefe da Receita Federal, José Tostes, citado pelo ex-presidente Bolsonaro nas gravações da investigação sobre a BIM paralela. Durante a conversa, Bolsonaro admitiu que faria tráfico de influência. Na reunião ocorrida no dia 25 de agosto de 2020, as duas advogadas de Flávio Bolsonaro, Juliana Bierrenbach e Luciana Pires, argumentaram que haveria uma possível perseguição política contra o senador dentro da Receita Federal do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo cogita procurar o secretário da Receita Federal, José Tostes, para pedir a abertura de um procedimento administrativo e investigar internamente os auditores fiscais. Ao final, eles decidem forçar a abertura desse processo e, para isso, acionar o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, para conseguir informalmente dados que levariam à investigação na Receita. O próprio Bolsonaro assumiu essa tarefa. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então qualquer hora do dia, né? Gustavo Canuto é ex-ministro de Bolsonaro, que foi transferido para a Dataprev, estatal de processamento de dados. Bolsonaro admitiu que estaria usando o poder de presidente da República para defender o próprio filho. Ninguém não tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. A Procuradoria-Geral da República denunciou a mulher que pichou a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. Débora Rodrigues dos Santos escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua localizada na Praça dos Três Poderes. A frase é uma referência a uma resposta do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, a bolsonaristas durante uma viagem aos Estados Unidos, logo depois da eleição de 2022. Débora pode responder por vários crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o deputado Chiquinho Brazão negaram participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os parlamentares analisam um pedido de cassação do mandato de Chiquinho Brazão. Os irmãos são acusados de serem os mandantes do crime. O repórter Marcos Amoroso tem mais informações ao vivo. Boa noite, Marcos. Essa sessão no Conselho de Ética já terminou ou ainda não?
Olá, Amanda, boa noite a você, Augusto e a todos que nos assistem. Não, e pelo que a gente está vendo ainda vai demorar um pouco aí, viu? A sessão começou por volta de 2h30 da tarde e nesse momento os parlamentares que fazem parte do Conselho de Ética estão fazendo algumas perguntas ainda para Domingos Brazão, que está sendo ouvido agora. Logo no começo do depoimento, que começou ali por volta das 7h15, 7h20 da noite, o deputado se declarou inocente e chegou inclusive a comparar a sua filha com a Marielle, já que as duas têm a idade próxima, e disse que com isso consegue entender melhor a dor da família da vereadora assassinada. Antes do Chiquinho Brazão, quem foi ouvido foi Domingos, o seu irmão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Durante o depoimento, ele negou qualquer relação dele ou do irmão com o crime organizado, com as milícias e com a grilagem de terras no Rio de Janeiro. Ele também disse que nunca esteve com o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que é réu também por envolvimento no assassinato. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro se referiu a Rony Lessa, que é o assassino confesso de Marielle, como um psicopata. Quando ele falou do irmão Chiquinho, o deputado, ele chegou a se emocionar, disse que a família dele também é vítima dessa situação e disse que acredita que a justiça vai ser justa e livrá-los das acusações. Ele também disse, no caso, o Domingos Brazão, que não conhecia a vereadora Marielle Franco. Vamos ouvir um trechinho desse depoimento. Eu, como parlamentar, sou inocente e é evidente que eu sei que existe um processo, que é normal, devido à grande proporção principalmente, mas continuo afirmando que sou inocente. Eu, pessoalmente, não a conheci o Anderson, não conheci a vereadora, mas é claro que eu não assumo esse crime e os responsáveis têm que ser punidos com rigor, não só por se tratar de uma parlamentar, né? Mas uma cidadã. Esses depoimentos fazem parte do processo do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de cassação de Chiquinho Brazão. Caso esse colegiado decida pela perda de mandato do deputado, ele ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A decisão final mesmo, na verdade, fica com o plenário geral ali da Câmara, que aprova essa cassação ou não. Para que ele seja afastado definitivamente do cargo, são precisos 257 votos. Amanda, Augusto. Obrigado, Marcos Amoroso. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao STF os passageiros brasileiros que hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes e a família dele. O caso aconteceu no aeroporto de Roma, em julho do ano passado. Os envolvidos foram denunciados por calúnia, injúria e injúria real quando há violência. O caso segue agora para a análise da segunda turma do STF, que vai decidir se abre processo contra os acusados. O motorista que invadiu a contramão e provocou um acidente com morte em Guarulhos, na Grande São Paulo, não tem carteira de habilitação, segundo a polícia. Novas imagens de câmeras de segurança mostram o motorista Gustavo Moreira Cardoso, de camiseta branca, saindo do carro logo depois do acidente. Ele tenta ajudar as outras pessoas que estavam no veículo com ele. Uma mulher desce do banco do passageiro. Em seguida, sai outra pessoa. E, por último, sai Felipe Gambetta Malheiro, de 21 anos, de blusa escura. Foi ele que se apresentou à polícia como condutor. Como ele conversava normalmente, sem sinais de embriaguez, não foi solicitado o teste do bafômetro. Nenhum deles prestou socorro à vítima. Horas depois, Felipe admitiu que mentiu. Por isso, deve responder por fraude processual. No boletim de ocorrência, ele alegou pane no sistema de tração do carro, o que teria feito com que ele perdesse o controle da direção e batesse de frente com o outro veículo, onde estava Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos. O motorista de aplicativo foi levado ao hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Quem atendeu a ocorrência foi a Polícia Militar. No local, todos foram liberados sem fazer o teste do bafômetro. O caso foi registrado primeiro como morte suspeita ou acidental, mas depois passou a ser investigado como homicídio doloso com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Agora, a Polícia Civil investiga se Gustavo ingeriu bebida alcoólica.
As imagens evidenciaram, no caso concreto, que quem era o real condutor do veículo era o Gustavo, mas quem se apresentou à polícia militar que atendeu a ocorrência no momento foi o Felipe. E isso certamente denota que, de alguma forma, ele queria isentar o Gustavo da responsabilidade que ele teria em razão do óbito do senhor Edinaldo. E isso, processualmente falando, caracteriza uma fraude processual, até mesmo uma obstrução de justiça. E agora já foi noticiada a Polícia Militar e a defesa da família está, de alguma forma, buscando a justiça, inclusive com o compartilhamento de informações até para a adoção da prisão preventiva dos investigados. Numa conversa nas redes sociais, Felipe admite que estava no banco de trás do carro e era o amigo quem estava dirigindo na hora do acidente. Gustavo e outras 3 pessoas envolvidas no acidente se apresentaram na delegacia hoje à tarde. Uma das moças que estava no veículo confirmou em depoimento que o condutor era Gustavo. A polícia pediu as comandas do bar onde eles estavam antes do acidente para saber o que eles consumiram. No carro foi encontrada uma garrafa de uísque. Meu pai era uma pessoa feliz. Uma pessoa honesta, uma pessoa caridosa, que se pudesse ele tirava a roupa do corpo dele só para ajudar o próximo. Ele é uma pessoa diferente e é esse legado que ele nos deixa, uma pessoa que sendo justa, que lutava pela justiça. Nós vamos viver agora com essa saudade, mas esperamos que, de alguma forma, a justiça sendo feita, nós fiquemos mais confortados com isso. As imagens das câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência também foram solicitadas. Eles devem prestar depoimento amanhã. Em nota, a Polícia Militar disse que pediu a perícia nos veículos envolvidos e realiza as diligências para esclarecer o caso e que também vai analisar a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência. O advogado de Gustavo também esteve na delegacia e falou sobre o caso. Não, ele não era habilitado. Mas como é uma fatalidade se ele não era habilitado? Por que ele estava dirigindo? Então, essa é a questão que a gente vai discutir na justiça. Ele assume que estava na direção? Ele estava na direção. O outro passou mal, ele foi socorrer e ele assumiu o volante por conta disso. Não, ele não bebeu. Não ingeriu bebida? Não ingeriu bebida alcoólica alguma. De janeiro a maio deste ano, a região metropolitana de São Paulo registrou o maior número de mortes no trânsito nos últimos 6 anos. Os dados reforçam a importância de se conscientizar condutores e pedestres sobre o Código de Trânsito brasileiro. A Maria Helena atravessou a rua acompanhada com uma criança bem na hora que o sinal estava fechado para pedestres. A senhora reparou que o sinal estava fechado para a senhora aqui, para pedestre? Eu vi. E aí? Não, meu filho, tem que aproveitar porque o povo vem empurrando a gente aqui, ó. Você não tem medo, não? A gente tem medo, né? Ainda mais com criança, né? A cena é corriqueira por São Paulo. Eu nem vi, moço. Nossa, eu tô até meio dormindo. Não tem medo de se atropelar? Claro que eu tenho. O medo se justifica. Nos 5 primeiros meses do ano foram 850 mortes no trânsito na Grande São Paulo. Índice 32% maior que o período do ano passado. Em 2022, 704 pessoas perderam a vida entre janeiro e maio. O aumento do número de mortes no trânsito da Grande São Paulo fez o Detran lançar uma campanha de conscientização para motoristas, motociclistas e pedestres. A mortalidade de pedestres é a segunda maior causa de mortes no estado de São Paulo, no Brasil e também refletido em vários indicadores em nível mundial. A campanha terá como protagonista o filósofo Clóvis Barros Filho, que fala de ética no trânsito e respeito ao próximo. Atravessar na faixa não custa nada e pode salvar sua vida. Nós entendemos que a faixa de pedestre e o incentivo ao uso dela, tanto pelos pedestres quanto pelos motoristas, tinha um foco central na nossa estratégia de redução das mortes no trânsito. No Maranhão começou o chamado vazio sanitário, período em que não é permitido plantar ou cultivar soja para controlar e erradicar a ferrugem asiática. Fernando Matei planta soja no sul do Maranhão há 16 anos. Ele conta que faz um controle rigoroso contra a ferrugem asiática, doença grave que atinge a cultura da soja e que já deu prejuízo ao produtor. O vazio sanitário para nós, agricultor, é muito importante, porque a ferrugem asiática ela causa um dano muito grande para o produtor.
E esse período de vazio ele quebra a cadeia de produção do vírus e do fungo e faz com que diminua a incidência de doença dentro da plantação da soja. Durante o vazio sanitário, período contínuo de 90 dias, em que o cultivo da soja é totalmente proibido para evitar a proliferação de fungos, a fiscalização é intensificada. Em todo o estado maranhense, são mais de 1 milhão de hectares destinados à soja. A gente alerta para a importância da adoção dessas medidas, como, por exemplo, aqui na nossa regional de Balsas, temos 750 mil hectares cultivados e em 450 propriedades que cultivam os grãos. Sem falar que a gente está num estado que está na divisa entre outros 2 estados. Então, esse cenário todo favorece para a disseminação desse fungo nesses cultivos. O produtor que não obedecer o período do vazio sanitário poderá responder a um processo administrativo com multa que pode chegar até R$30 mil, além de ter a obrigação de destruir a plantação. E o vazio sanitário é uma coisa importante para nós. A gente consegue ficar sem produzir soja e fazer com que o produtor também não gaste mais lá na frente, né? Diminuindo assim a quantidade de fungicida usado na agricultura, né? O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Até lá. Obrigado pela sua companhia nesta terça-feira. Uma boa noite.